Atrás de mim, há cerca de 30 edifícios, complexos de apartamentos com 10.000 casas, onde vivem 16.000 pessoas. E todas elas vivem sob a condição de serem pobres. Por que eu digo a condição? Esses são edifícios municipais, os chamados Toei Jitaku. São edifícios construídos pelo governo para pessoas de baixa renda viverem. E ser de baixa renda é uma das condições para poder viver aqui. As pessoas com rendas mais baixas geralmente são as mais jovens. Começa aos 20 anos e é uma renda mensal de cerca de $2.000 a $2.500 para um trabalhador em tempo integral. Agora, as pessoas que vivem aqui devem ter um salário inferior a $1.500. Mas não é só isso. Existem outras condições sociais para poder viver aqui. Por exemplo, aposentados, mães solteiras, famílias com membros deficientes. É muito raro encontrar famílias completas nesses lugares. Por exemplo, considere uma família completa com mãe, pai e filho. Poderia ser um pai, por exemplo, que é deficiente. Uma mãe que tem que cuidar do marido e do filho. E que também vivem apenas de subsídios do governo. Uau. A área é bem grande. E bem, normalmente essas pessoas são aquelas que podem receber algum benefício municipal, como aposentadoria ou pensão. No caso de mães solteiras que não estão trabalhando, elas podem ter uma renda mínima fornecida pelo governo ou também podem ser vítimas de violência doméstica. Elas também podem viver nessas casas. Agora, por que viver nessas casas? É de graça? Não, o aluguel não é de graça, mas é realmente muito barato. É basicamente metade do preço de um apartamento tipo kitnet. E esses são apartamentos de 2 a 3 quartos. O aluguel pode variar de 0 até cerca de $300 ou $400. É raro o aluguel ser 0, mas dizem que o aluguel médio desses lugares é cerca de $300. E então, é isso quando eu digo que é o bairro mais pobre de Tóquio? Na verdade, não. Não é necessariamente o bairro mais pobre. Em teoria, você poderia dizer que o mais pobre é Adachi, mas isso é porque é o distrito mais barato de Tóquio. Quero dizer, o terreno é o mais barato. Está localizado no bairro de Adachi. Alguém poderia perguntar, Shenaka, por que você não vai para Adachi, já que é o bairro mais pobre? A resposta é muito simples. É simplesmente porque Adachi não é nada mais do que um bairro comum, um bairro residencial. A única coisa sobre ele é que não vamos encontrar grandes shoppings lá. Não vamos ver as casas mais bonitas que você pode encontrar em Tóquio. Quanto à segurança, digamos que em Adachi, a única coisa é que dizem ser fácil ter sua bicicleta roubada. Mas não é muito mais que isso, realmente. Eu trabalhei na área de Adachi, fazendo construção. Já estive por aqueles bairros. E, sinceramente, é só um bairro residencial comum. Além disso, no bairro de Adachi. Isso não significa que não haja pessoas de classe alta lá. Por outro lado, aqui, nesses 30 edifícios temos aqui 16.000 pessoas residem, superando a população residente. Acho que isso é mais do que a população do meu bairro na Argentina. Não acho que haja 16.000 pessoas no bairro Marítimo. E aqui, é como se as pessoas estivessem amontoadas, sabe? Este é o mapa. Os roxos com um P são os estacionamentos para carros, porque você pode ter um carro. Não há problema com isso. E os brancos seriam os números dos edifícios. Este é um edifício, este é outro. No total, são 29 edifícios, não 30, em uma grande área. Todos os edifícios têm uma aparência muito semelhante. É muito fácil se perder. As crianças dizem que se perdem muito facilmente quando acabam de se mudar para um novo lugar. Mesmo que haja uma escola nas proximidades. E eu também trabalhei nessa área, em construção, e sinceramente, tudo é bem normal. Realmente não há um ambiente hostil, não é nada hostil. A maioria das pessoas aqui são idosos, e eu vi muitos idosos por aqui. Agora, os edifícios obviamente têm algo, que é que eles realmente não têm um design, por assim dizer. E essas construções foram exatamente o que inspirou todo o sistema.
Esses danches, como são chamados aqui, esse tipo de complexo habitacional, foi inspirado pelos soviéticos. Na verdade, a construção desses edifícios começou em 1965, então eles estão por aqui há bastante tempo. Os edifícios são bem antigos. E bem, há algo mais que eu quero compartilhar também. Aliás, parece que na década de 70 houve alguns casos de suicídios nesses edifícios. Eles iam até o apartamento mais alto, pulavam, e isso foi para as notícias. E depois de mais alguns suicídios, a mídia começou a tratar o lugar como um local famoso onde as pessoas vão para cometer suicídio. E a questão é que depois, no início da década de 80, houve 133 casos de suicídio. Ao publicar o lugar como um lugar para cometer suicídio, vamos dizer que atraiu pessoas de outros lugares para virem aqui cometer suicídio. Depois disso, eles meio que disseram: bem, vamos parar de dizer que este é o lugar como um lugar para cometer suicídio, porque as pessoas vão lá e se matam. E isso não é bom para as pessoas que vivem aqui ao redor. Quer dizer, as primeiras pessoas que cometeram suicídio aparentemente moravam aqui, mas depois começaram a vir pessoas de outros lugares. E bem, depois disso, ninguém soube mais os números. Pelo que sei, e também para reduzir a questão dos suicídios, colocaram grades nos edifícios, que, bem, é para impedir que as pessoas pulem. Agora, há alguns lugares que, bem, por exemplo, deste lado podemos ver que não tem grades. Mas, bem, este é o lado da varanda da pessoa que mora no apartamento, certo? Bem, vamos entrar para ver como é o prédio. Obviamente só os corredores. Desculpe se a imagem está tremendo muito. O problema é que eu não quero usar o estabilizador de câmera grande porque pode intimidar alguns vizinhos. Há pessoas que deixam suas bicicletas no chão e as levam para baixo no elevador, porque têm medo que alguém possa roubá-las. Tudo tem grades. Isso é para impedir que as pessoas pulem. Deste lado, como são as varandas das casas, não há grades. Lá são todos edifícios, apartamentos. Me chama a atenção que há grades nas janelas das casas. É estranho, não sei por que isso. Normalmente eles não têm. Os que não se importam deixam a bicicleta aqui. Outros, bem, podem guardá-las dentro. Isso é ótimo! Há um banheiro que posso usar, então não preciso incomodar ninguém tocando a campainha. Senhora, me deixe usar seu banheiro. E a área é bem completa, porque percebi que, bem, há uma estação de trem bem perto. Eles têm supermercados no térreo de alguns dos apartamentos que ficam ao lado da avenida principal. Há supermercados. E o que eu notei é que, bem, havia cerca de 2 supermercados que são lojas de rede esses. Os preços em si não mudaram muito em comparação com qualquer outro supermercado. Quero dizer, acho que é porque são lojas de rede. Mas havia outros mercados que pareciam mais negócios familiares. E esses tinham preços mais baixos do que o que eu posso encontrar no meu bairro, por exemplo. Mas não era metade do preço, como você pôde ver. Coisas como, por exemplo, no caso dos vegetais, como, por exemplo, batatas bem pequenas em quantidade. Quero dizer, digamos que seria a seleção que as pessoas geralmente não querem. Os edifícios ainda estão lá. São muitos. Está cheio. Outra coisa é que é proibido para as pessoas que vivem aqui terem animais de estimação. E assim, também para destacar a proibição. Dizem que não pode passear com animais de estimação na área. Ou seja, vizinhos que não moram aqui e têm animais não podem vir aqui passear com seus cães. Tem mais isso. Aqui também tem um campo de jogos. Eles podem jogar beisebol. As crianças têm um parque, uma área para brincar.
E bem, os edifícios por dentro. Eu não sei como são, mas pelo que vi nas fotos, quero dizer, há reformas. E eles parecem bem bons, quero dizer, não é como se fossem depósitos de pessoas. São casas bem decentes, isso é realmente bom. O lugar também tem seu centro comunitário. Obviamente, bem, geralmente fica no térreo de um desses edifícios. E então, este vídeo eu tive a ideia de fazer, porque agora, como sou eletricista, estou trabalhando em um danche, onde estou trabalhando em uma localização diferente que não vou divulgar. Este lugar é muito maior. Na verdade, é o maior danshi do Japão. Fica a alguns quilômetros daqui, mas é um pouco distante para mim. E fiquei surpreso com o tamanho desses danshi. O lugar realmente grande, de verdade. Bem, o que estou fazendo é trocar as lâmpadas. As lâmpadas nos corredores e escadas dos apartamentos, não nos quartos. Eu não sei como são os quartos por dentro. E, na verdade, dá para perceber que um dos edifícios também está em reforma. Outra coisa é que, bem, obviamente aqui não é necessário pagar por um contrato. Você não precisa pagar pela renovação da chave, mas, geralmente, bem, os contratos são de 10 anos. E se uma pessoa, por exemplo, uma mãe solteira, recebe um subsídio do governo, o que acontece se o filho dela se tornar adulto? Então ela para de receber o subsídio. Ela tem que trabalhar normalmente e, portanto, tem que desocupar o apartamento. E se uma pessoa, digamos, por algum motivo, de repente tiver uma renda acima da média, então ela também tem que sair do apartamento. O governo tem total controle sobre a renda das pessoas. É bagunçado, não é? Ali tem mais e mais apartamentos. Quero dizer, no mapa parece grande, mas quando você está andando, parece ainda maior. Por aquele lado, dá para perceber que já é um bairro comum, mas por aqui tem mais apartamentos. Sim, você acaba se perdendo. Por aqui. Inscreva-se, cara. Vai, se inscreve. Não seja mão de vaca. Olha onde eu deixei a câmera. Ninguém mexe nela. E é isso. Os apartamentos são propriedade do governo. Eles não podem ser comprados sob nenhuma circunstância. Quero dizer, você nunca vai realmente ser dono desses apartamentos. E então existem as casas UR, que são algo bem semelhante, mas feitas para a classe média. A questão é que, bem, talvez a localização não seja a mais conveniente. Eu, por exemplo, se não moro em uma casa UR, é porque não tem uma perto da minha casa. Que, vamos dizer, é feita para pessoas de classe média. Quero dizer, pessoas que não têm a... O governo define requisitos para morar em certos lugares, mas as pessoas querem moradia acessível. Te dá a opção de morar em um apartamento barato para a sua família. Bem, eu não acho necessariamente que você precise ter filhos. Acho que há muitos estrangeiros que vêm, digamos, viajando com economias e... eles procuram um desses apartamentos e procuram trabalho nessas áreas. Por exemplo, embora sejam muito poucos, vamos dizer, os danches são mais comuns, certo? Porque são, vamos dizer, os que são necessários. Isso é um Kojika Hoikuen, uma creche, porque isso é outra coisa. As crianças têm o direito de frequentar uma creche, onde podem começar a socializar com outras crianças da mesma idade desde muito pequenas, até mesmo quando bebês. E os pais, digamos, podem focar no trabalho ou no que precisarem fazer. E isso de graça. Essa é uma creche? Bem, tem outra creche aqui. São duas creches de frente uma para a outra. Esta se chama Sumire Takashimadara Sumire Hoikuen. Por que existem duas creches? Será que há tantas crianças? Bem, aquele edifício também parece bem novo, não parece? Talvez uma não fosse suficiente. Jovens adultos com baixa renda podem se inscrever, tentar se inscrever para morar nesses lugares.
Mas qual é o problema? Vagas abertas são raras, só cerca de 4 vezes por ano. E quando isso é possível, depende da disponibilidade. Primeiro, você preenche os formulários necessários. Depois disso, há meio que uma loteria para decidir quem pode entrar, quem é aceito e quem não. Depois disso, tem uma entrevista. E então, bem, dentro de 1 mês ou no máximo 2 meses, eles podem se mudar. Outra coisa é que você pode perguntar: e os moradores de rua? Por que existem moradores de rua nas ruas? Moradores de rua. A questão dos moradores de rua é um tema completamente diferente. A questão é que os moradores de rua no Japão não estão nas ruas porque a vida deu errado para eles, mas sim porque são pessoas que escolheram se distanciar da sociedade, deixar o próprio sistema. Há alguns casos de alguns moradores de rua que têm algum lugar para dormir, um apartamento com uma espécie de quarto fornecido pelo governo, onde também podem morar. Aliás, se você se interessa pelo tema da chamada pobreza, recomendo 2 filmes que estão disponíveis na Netflix. Um se chama Manbi Kikazoku, que seria algo como Assunto de Família, mas pode aparecer como Shoplifters ou algo assim. Vou deixar eles aqui para você. E o outro é um filme chamado Mother, que é de 2020. Assunto de Família é um filme muito bonito. Eu recomendo muito. Ele ganhou prêmios e mostra um lado diferente do Japão e é inspirado. Uma das partes do enredo foi inspirada por um caso real, mas é um filme fictício, e Mother é um filme completamente fictício. Mas eu realmente pensei que fosse real o tempo todo. Eu assisti ao filme me perguntando se era baseado em um caso real, mas no final era fictício. E sim, é um filme com uma história bem intensa, e é muito dramático. Realmente é muito dramático. Aqui, indo por outro caminho, andando. Acontece que este ponto de ônibus se chama Toei Jitaki. Entrada para o complexo habitacional Toei, ou seja, os mesmos. Ou seja, não eram apenas casas residenciais, há mais por aqui. Ou seja, o bairro inteiro é cheio de danches. Lá, por exemplo, essas são casas comuns. São pessoas que compraram seu próprio terreno. E isso é apenas um apartamento comum. Aquele já tem um design um pouco mais elaborado. E bem, tem seu próprio nome de edifício, não um número. Mas ainda há mais na área, mesmo depois de andar cerca de 10 quadras. Há muitos. Acho que sei muito bem onde vou comer hoje. Ramen! Bem, amigos, espero que tenham achado este vídeo interessante. Deixe seu like. Você pode assistir outro vídeo aqui ou talvez outro vídeo aqui. Até a próxima. Saudações a você, sua família, seus animais de estimação e seu vizinho chato. Tchau!